Valendo, Vinícius? Graça e paz você também que está nos assistindo aqui pelo esse canal nosso do YouTube, vendo esses vários vídeos que tem aqui. Nós continuamos nossos cultos dominicais. Estamos aqui num desses cultos, um dia lindo de sol e uma temperatura agradável. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer a palavra do Senhor. Que essa palavra faça sentido no teu coração. Se você quiser mandar para mais pessoas, encaminhar, compartilhar com alguém, que Deus te abençoe muito através dessa palavra. Nós estamos muito felizes de receber. Se você quiser deixar algum pedido de oração, deixa aí nos comentários, ou quiser algum comentário, com amor a gente vai responder para você. Que se você olhar, você vai ver que tem outros vídeos. A gente hoje vai falar de Mateus 10, uma continuação. A gente começou esse estudo lá de Mateus, então tem todos os capítulos anteriores. Se você pegar nos vídeos aí, você consegue ver todo o estudo nosso. Que essa palavra faça muito sentido no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Continuando, a gente segue nessa empreitada de entender o que Jesus tem para nós. E não tem outra forma da gente entender o que Jesus tem para nós do que estudar a palavra. Então pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus 10 aí. A gente vai continuar essa bênção, né? E de palavra de Deus. Como é rica a palavra de Deus, na verdade? Como a palavra de Deus é rica. A gente vem estudando Mateus, a gente começou desde o momento em que Jesus começa a pregar, lá em Mateus 4. A gente, se eu não me engano, Mateus 4 teve 4 ou 5 cultos a respeito de um capítulo. E a gente continua aí, já estamos em Mateus 10 aí, vendo e podendo olhar tudo que Jesus disse para nós. E isso é vida para a gente, amém? Amém. Então, Mateus 10 começa dizendo sobre Jesus chamando seus 12. Aqui em Mateus 10, como a gente vai ver em outros evangelhos, como Lucas e como Marcos, João não, mas esses 3 evangelhos que são sinóticos, né, que acabam contando as mesmas histórias de formas complementar ao outro, mas a gente vai ver esse chamado dos 12 de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus, homens a quem Jesus escolheu. E aqui a gente começa lendo: então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então Jesus chama esses homens. E Jesus, ele não chama eles para vir ser meu amigo, vir ser meu colega. Jesus chama eles para eles serem o quê? Porta-voz dele, para serem ministros dele, para serem representantes dele na terra. Jesus podia muito bem ter feito tudo que ele fez sozinho, uma multidão ia seguir Jesus. Não é verdade? Onde Jesus ia, só tinha os 12 junto com Jesus? Não, tinha uma multidão que seguia. Por quê? Imagina, Jesus ele ia realizando curas, milagres, maravilhas. Você sabia que a Bíblia diz assim que muitos mais milagres Jesus realizou que não estão nem contados aqui? Tem muito milagre, tem muita maravilha que Jesus fez que nem na Bíblia não está. Nem foi registrado, porque não dava para registrar tudo. Imagina se a Bíblia fosse registrar tudo que Jesus... Mas você imagina o impacto que isso trazia de leprosos, paralíticos, cegos, multiplicação de pães. Até a natureza respondia para Jesus e imagina que comoção que não trazia. Sem contar a multidão que andava atrás de Jesus para querer pegar ele no pulo para poder prejudicá-lo. Então a multidão ela é distinta, né? Você tinha lá seguidores, você tinha discípulos, você tinha simpatizantes, você tinha gente contrária para ver só para tentar incriminar Jesus. Tinha isso no meio? Tinha. Bastante gente. Tanto é que você vai ver que várias vezes Jesus dá uma palavra e alguém já vem e rebate Jesus, porque eles procuravam diminuir a glória e a graça de Jesus. Mas olha só, Jesus chama esses 12 homens para serem discípulos, para aprender por que Jesus faz isso. A gente vai depois ver mais claramente. Mas Jesus, ele poderia ter feito tudo isso sozinho. Por que ele chama esses 12 homens? Porque Jesus ali precisava de gente para continuar a missão dele depois que ele fosse morto, ressurreto e subisse aos céus. Ele fez isso para ele fundar a igreja. Você já viu hoje como que todo mundo prega que a igreja não tem importância nenhuma? A igreja não vale nada. Igreja não importa. Eu, às vezes, aqui, vocês sabem, quem assiste aqui, eu combato muita heresia de igreja, falo contra muitas teologias mentirosas, que hoje a gente vai ver aqui. Jesus fala a respeito de
lobos disfarçados de ovelhas, e hoje tem muito, e você que está em casa também, você precisa ter discernimento para fugir de lobos fantasiados de ovelhas, que busca somente devorar as ovelhas e sugar as ovelhas. Isso é mentira? Não. André, você vai pregar que a igreja é perfeita? A igreja humana não é perfeita, longe disso. Fiquem espertos com ela, inclusive. Mas a igreja do céu, ela é santa. E Jesus aqui chama esses homens para fundar essa igreja. Por que a gente está reunido hoje aqui? Por que a gente tem Bíblia? Por que a gente tem palavra? Por que a gente tem teologia? Porque esses homens deram continuidade e se fizeram Cristo ser conhecido 2000 anos depois. Então Jesus escolhe esses homens e a gente vê algumas particularidades que Jesus ele não chama. Talvez se fosse eu e você, nós estaremos procurando quem são os homens mais proeminentes aqui. É o Nicodemos, Gamaliel. Tinha a gente sabe que na Bíblia tem vários nomes de gente muito tarimbada, que se seguisse Jesus assim de pronto, os judeus iam falar, não é possível que esses mestres da lei estão seguindo esse homem, esse deve ser o Messias. Mas Jesus queria que as pessoas o seguissem não por influência de Gamaliel, por influência de Nicodemos ou de quem quer que seja. Ele queria que as pessoas o seguissem por influência dele. As pessoas deveriam segui-lo por influência dele, por quem ele é. E Jesus chama homens simples, alguns homens que o próprio escritor aqui, Mateus, era um homem que é cogitado até como é que a gente viu no capítulo passado, como Jesus é capaz de sentar com um cobrador de impostos, com um homem desse, como que vocês sentam com um homem desse? E Jesus chama ele pelo nome e traz ele para caminhar com ele. Então ele dá a lista aqui dos homens, né? Você sabe os 12 apóstolos de Jesus de cabeça? Então, hoje eu vou relembrar você, pode ser que você saiba. Então a gente vai ter lá Simão, chamado Pedro, o nome de Pedro era Simão, e André, o seu irmão, o apóstolo com o nome mais bonito da Bíblia. Mais bonito da Bíblia. André, não sei por que eu acho isso. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Lembra, Tiago e João, os dois que Jesus chamava? Pedro, Tiago e João, então, são dois irmãos, Tiago e João. Aí, você vai ter Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o que escreve esse evangelho. O publicano, ele faz questão de dizer, Mateus, o publicano, eu. Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então a gente vai ter aqui a relação dos 12 apóstolos que Jesus chama. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus reúne esses 12 homens e fala, olha, o nosso foco agora, o nosso projeto agora é pregar aqui em Israel. Nós vamos pregar aqui em Israel. Você sabe, depois que a gente vai ler no livro de Atos, que o evangelho ele é disseminado. Depois os apóstolos, na construção da igreja, eles começam a pregar aos samaritanos, depois aos gentios. A gente vê isso no livro de Atos. Se você vê lá em Atos 1:8, você vai ver Jesus dizendo, o evangelho será pregado em Israel, em Samaria e nos confins da terra. Em Atos 8:1, você vê o que? O apedrejamento de Estevão, onde os apóstolos são obrigados a sair um pouco de Israel ali. Até Atos 8, eles estão ali localizados em Israel. Em Atos 8, apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja. Eles são obrigados a sair de lá. Quando eles saem de lá, eles começam a pregar para os samaritanos. A gente tem até... Sabe aquela questão do Pentecostes que ocorre em Atos? Ela ocorre também nos samaritanos e ela ocorre também numa visita de Pedro na casa de um centurião chamado Cornélio, onde também o Espírito Santo é derramado. Então existe um Pentecostes também nos gentios. Então você vai ter Você sabia disso? Tem um Pentecostes de Israel que acontece no Sinédrio lá. A gente tem um Pentecoste com os samaritanos no livro de Atos, e a gente tem um Pentecostes com os gentios. Então a igreja é pregada assim como Jesus falou: Israel, Samaria e confins da terra. Aqui Jesus está dizendo para eles, vamos começar, nós somos poucos, vamos começar aqui. Vamos começar aqui.
É o que a gente está fazendo aqui, na verdade. Vamos começar aqui? Vamos começar ao seu redor, vamos começar com quem você conhece. Espaço, se não tiver aqui, a gente ora para Deus, compra. Tem 2 casas vendendo aqui, ó. Se Deus quiser encher as 2 casas, a gente compra. Não é verdade? Mas a gente vai começar aqui. Adianta a gente ficar sonhando, fazendo esse projeto? A gente vai fazer isso, se isso estiver no coração de Deus. Não é projeto de ninguém. Jesus está falando, olha, começa aqui. Que adianta a gente querer ganhar o mundo se a gente não ganha o vizinho, não ganha os irmãos, não ganha a nossa casa? Então vamos começar de leve. Começa por aqui. Então Jesus chama esses apóstolos e diz, vamos começar aqui, ó. Vamos pregar aqui. Não entrem samaritanos, não adianta vocês quererem agora, querer expandir essa... Eu imagino os apóstolos vendo aquelas coisas, querendo contar para todo mundo. Não é assim quando a gente vê algo muito maravilhoso, você quer contar para todo mundo. Mas Jesus fala, calma, dá uma segurada, vamos focar aqui, em Israel. E aí continua assim, ó. Por onde, versículo 7, por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Qual que é a mensagem que era para pregar? O reino de Deus está próximo. Qual é a mensagem que nós devemos pregar aqui nessa igreja? O reino de Deus está próximo. Se você sair pelas ruas perguntando qual é a mensagem de Jesus, muitos vão dizer a mensagem de Jesus é a mensagem do amor. É do amor. É do amor? Não, com certeza. Que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor de Deus, a Bíblia diz, o amor de Deus é algo que a gente não existe palavra no português para descrever. Um Deus que é capaz de fazer o que ele fez. Ok, mas essa não é a mensagem. O amor é o reflexo, é a consequência. A mensagem é, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem é, virá um reino, um governo superior a esse que vocês vivem. E nesse governo superior vocês precisarão receber a Cristo Jesus para que vocês possam ter acesso. É essa a mensagem. O que a gente vai pregar para as pessoas? Jesus. Ele é a mensagem, ele é o reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Era ele chegando. O reino de Deus chegou, a graça dele veio sobre nós. Amém? A graça dele está sobre você. Não é verdade? E aí ele falou, vocês vão pregar isso. Aí ele falou para vocês, vai lá e fala para as pessoas que elas vão melhorar de vida. Elas vão trocar de carro, vão trocar de emprego, vão ganhar roupas bonitas, vão usar roupas de marca e vão ser... É isso que Jesus pregou? Vocês vão ter muita gente badulando vocês, bajulando vocês. Vai ter muita gente aí chamando... Vocês vão ganhar títulos. Vocês vão ser honrados na presença de todos. Dupla honra para vocês. Dupla honra. Vocês vão estar... É isso que Jesus mandou vocês pregarem? Por que é isso que se prega em tanto lugar? Por quê? É isso que Jesus mandou pregar? Quem está aqui todo domingo, sabe? O que a gente prega todo domingo aqui? Jesus, arrependimento, o reino de Deus está próximo. É isso. E aqui a gente confirma isso. E Jesus fala assim, tá bom, a mensagem é essa. E ainda, vocês vão curar os enfermos, ressuscitar mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Os milagres que Jesus fazia, os milagres que eu faço, vocês também farão. Por que hoje, talvez, não tem tanta gente sendo curada pelo poder de Jesus? Não é verdade? Talvez a gente precise voltar a essa origem, não é verdade? Mas Jesus dá a esses homens, olha, eu vou dar para vocês autoridade. Jesus dá autoridade para aqueles homens, diferente. Vocês vão ter autoridade, vocês vão ser meu representante, eu vou dar ferramenta para vocês. Então vocês vão pregar o evangelho do reino. E o que eu faço, vocês vão fazer. Ele fala até de ressuscitar mortos. Você sabia que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, foi nesse momento que os judeus decidiram matar Jesus? Porque os judeus falaram assim, o homem acabou de ressuscitar um morto de 4 dias. Ninguém segura esse homem, a gente precisa matar ele. Foi ressuscitando a Lázaro que os judeus decidiram matar Jesus. Não tem como... A gente está tentando escandalizar o povo com ele, a gente está tentando criar um monte de hater, a gente está tentando cancelar ele hoje, né? A gente está tentando cancelar Jesus e não consegue cancelar ele, esse homem é incancelável. Precisa matar ele. Se ele não morrer, quem que para esse homem? E os judeus decidem matar. E Jesus está dizendo, 12, meus discípulos, vocês vão fazer isso também.
Vocês vão poder fazer isso também. Eu dou autoridade para vocês fazerem isso em meu nome. Por quê? Porque se eles são representantes de Jesus, o que eles estavam ganhando? A autoridade de representar e de falar em nome dele. Amém? Cure os enfermos. Vocês receberam de graça. E deem de graça também. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Jesus fala, olha só como Jesus vai subir no sarrafo, né? Jesus fala, olha, vocês vão pregar, vocês estão aqui, eu vou dar autoridade para vocês. Vocês vão poder falar em meu nome. Vocês vão poder curar, vocês vão poder fazer os milagres que eu faço. Só que tem uma coisa, você imagina naquela época, hoje se você tivesse que, sei lá, em outro estado, você vai pregar lá em Minas Gerais, o que você faria? Você vai sair daqui, você vai ter que pregar lá em Minas Gerais. Você iria pegar uma malinha, né? Você ia levar um dinheiro para você poder pagar uma passagem, para poder comer alguma coisa. Você ia levar um carregador de celular, um power bank, para você não ficar sem bateria. Você ia levar 2 ou 3 cartões para você, se tiver algum problema, você ia pensar em tudo isso. Jesus falou, não, vocês vão fazer isso, mas vocês vão com a roupa do corpo. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês vão pregar aqui só para Israel. Vocês vão pregar só dentro desse terreno. Vocês vão pregar para os irmãos de vocês. Vocês vão pregar para as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Mesmo que vocês vão longe, vocês não vão levar nada. Sabe como que vocês vão ser alimentados? Sabe como que vocês vão dormir? Sabe como que vai? Pela hospitalidade de quem recebe a palavra. Pela hospitalidade. Então eles iam pregar, e você vai ver que Jesus dá várias orientações de como isso aconteceria. Mas isso também era Jesus ensinando para eles. Vocês vão pregar dependendo da minha graça. Dependendo da graça. Vocês vão pregar dependendo da graça. Precisava ter fé para fazer isso? Parece que a gente olha a vida dos apóstolos. Esses homens foram homens de muita fé, não é verdade? Homens de muita fé. Largar tudo que eles estavam, largar suas profissões, suas carreiras, suas casas. A gente sabe, Pedro era casado. Os outros apóstolos a gente não tem muito, mas Pedro é uma certeza. A gente tem Jesus curando a sogra de Pedro, né? Então a gente sabe que Pedro era casado. E não precisava de muita fé para sair, pregar num povoado, sem levar nada, dependendo da graça só, sabendo que ia poder se defrontar com leprosos. Jesus, tudo bem, Jesus vinha um leproso, ele tocava no leproso, a lepra caía, mas um outro homem dizia, mas eu não sou Jesus, se eu tocar nesse homem e eu ficar leproso, Jesus estava dizendo, vocês vão tocar nos leprosos, vocês vão curar leprosos, mas eu não posso tocar num cadáver, para a região judaica, tocar num cadáver tornava você impuro, vocês vão tocar no cadáver e ele vai levantar e vai ser ressurreto, vocês vão tocar doentes, fluxos de sangue, e o que quer que seja, que tudo para a lei judaica era impureza, vocês vão lidar com os impuros, vocês vão lidar com um povo que ninguém quer. Mas parece que a igreja às vezes escolhe quem ele quer. Quer o mais famoso, quer o mais rico, quer o mais bonito. Nós temos que ser igreja, a gente não vai escolher quem a gente quer, a gente vai pregar para todos. Vocês vão pregar para todos que te receberem, todos. Seja o mais rico, seja o mais pobre. Seja a casa mais bonita, seja a casa mais humilde. Seja o almoço de mesa mais farta, ou aquele pãozinho contado para 2. Você vai pregar do mesmo jeito. Amém? E aí Jesus falou assim, como que vocês vão fazer isso? Na cidade ou no povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fique na casa dele até partirem. Você já tinha percebido que aqui Jesus está dando um passo a passo da pregação dos apóstolos? Vocês vão lá na cidade, procurem alguém digno. O que é alguém digno? Era o mais legal? Quem que é o mais importante aqui da cidade? É fulano, vou lá. Não, era, você quer receber a palavra? E aí quando você entrar, versículo 12, ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. O judeu usa o shalom, que é a paz do Senhor esteja contigo, né? É a paz, né? Mas que a paz de Deus esteja com você, o shalom. E o que ele estava dizendo? Vocês vão entrar na casa e vão dizer que a paz do Senhor esteja com vocês. Se a pessoa falar, entra aqui, fala desse Jesus para mim, você entra e fala de Jesus. E a paz do príncipe da paz vai estar dentro daquela casa. Mas a pessoa pode dizer, desse Jesus eu não quero saber, suma daqui. O que você vai fazer? Você pega a sua paz que você entregar lá, você vai lá e entrega em outro lugar. Não é para ficar brigando.
Você não tem que ficar insistindo, você não tem que ficar discutindo. Ah, mas você, tá lá, mas você lá. Não é assim que a gente vai ganhar ninguém para Jesus. Vai entrar por aquelas portas quem entender que tem que entrar. Vai escutar o que você tem para falar, quem quer ouvir. Capítulo anterior, a gente viu Jesus falando, não deem pérolas a porcos. O que Jesus estava dizendo? Que tem gente que é ruim, tem gente que é boa? Não, Jesus estava dizendo, tem gente que está apto a receber o que você tem para dizer, mas tem gente que não quer receber o que você tem para dizer, e não adianta você ficar falando, a pessoa vai pegar tudo que você tem de bom, e ela vai mastigar e vai pisar, para ela vai virar esterco. Não importa, você vai perder seu tempo. Jesus está dizendo, tem gente que não está apta a receber. A gente ora para que as pessoas recebam. A gente ora para que pessoas nos ouçam. A gente ora para aquele que não está apto a receber, que o Espírito Santo torça o coração, a mente, a pessoa um dia entenda. A gente joga semente, mas você não pode cobrar o fruto. Você entende? Você está dizendo, você vai lá, entra na casa, olha o passo a passo, como é perfeito. Ai, Jesus, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos seus pés. Não fica discutindo. Do jeito que você chegou, você sai. Do jeito que você entrou, você sai. Não quer receber? Tá tudo bem, obrigado, Deus abençoe, tchau. É assim. Em verdade, eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra, você sabe a história de Ló, que foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, e aí você conhece, Deus destrói aquelas cidades, mas antes os dois anjos vão lá e tiram Ló, sua esposa e suas filhas, a esposa de Ló olha para trás, se transforma numa estátua de sal, e as cidades são totalmente destruídas. Mas olha só, Sodoma e Gomorra era um exemplo para o judeu de cidade do pecado, cidade que era execrável para Deus, era algo nojento para Deus, aquela cidade, tanto que Deus destrói aquela cidade. Para o judeu, quando se tocava em Sodoma e Gomorra, Jesus está dizendo, se esse lugar não te receber, eles vão ter juízo maior do que Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade destruída. Esses dias, não sei quem já viu aqui aquela Aline Israel, é assim que chama, né? Acho que é o canal dela. Outro dia eu vi, eles foram lá em Sodoma e Gomorra hoje. Você sabia que hoje lá não tem nada na região? O chão, ele tem aspecto de chocolate. Sabe chocolate que você deixa no sol? Sabe quando você vai comprar chocolate nas vendinhas que bate sol aquele chocolate velho de mercearia? Que a hora que você abre tá todo branco e farinhento? É esse aspecto que tem o solo, como se algo tivesse derretido. Eles foram para dentro das cavernas, hoje isso, tá? Eu achei impressionante, eu não sabia disso. Eles foram dentro de cavernas, e cavernas geralmente tem aranha, tem bichos, né? Eles foram nem nas cavernas não tem vida, não cresce musgo, não cresce nada. É um local que ficou assim, até hoje. Para o judeu, aquilo lá, ele olha e fala assim, eu entendo isso, eu entendo o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Mas Sodoma e Gomorra, voltando, pelo menos 3 pessoas saíram vivas dali, né? Foi Ló e suas 2 filhas. Ele está dizendo, o lugar que não te receber e não me receber, não salva ninguém. Não é que Jesus está dizendo que eu vou subir o volume da cobrança, porque não me receberam, agora é contra mim. Não é isso. Jesus está dizendo, olha, ainda lá teve 3 pessoas que saíram salvas. Daqui, lugares onde não recebem a Jesus, não salva ninguém. Não salva ninguém. Ai, meu Deus, presta atenção, ele fala. Presta atenção. Aí ele fala para os apóstolos. Aqui, Jesus começa a mudar um pouco o tom com eles. Ele dá essas instruções. Vão lá, vocês vão fazer assim, vocês vão proceder de tal maneira, vão declarar paz. Se a pessoa te receber, você entra, tal. E aqui ele fala assim, mas vou dar os avisos. E aí ele muda o tom. Prestem atenção, eu os envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Vocês vão fazer tudo isso. Eu dou autoridade, eu dou poder. Mas vocês vão agir. Saibam que existem devoradores que querem usufruir disso que vocês têm e que querem destruir vocês. Eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Mas vocês não vão virar lobos
A ideia minha não é tornar vocês leões para matar lobos. Não, vocês vão como ovelhas. Mas vocês precisam ser como as pombas e como as serpentes. Ou seja, existem lobos no meio das ovelhas. E eu te pergunto, hoje, existem lobos no meio das ovelhas? Eu já falei aqui, muitas. E a gente precisa, Jesus está dizendo, o que Jesus faz aqui é alertar os apóstolos sobre o que eles passariam. Mas esse alerta de Jesus, de mudança de tom, serve para nós hoje muito, muito. Nós continuamos sendo ovelhas, né? Por que Jesus, se você for no Evangelho de João, ele relata várias vezes, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o aprisco, eu sou o lugar, eu sou a porta e eu sou o que cuida das ovelhas. Jesus, ele fala que ele é os três. Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Bom pastor de quê? De ovelha. Jesus não é cowboy para ficar domando boi brabo. Ele fala, eu sou pastor, eu dou uma ovelha, eu crio ovelha. Animal, já viu a ovelha como é mansa? Até para tirar a lã dela, né? O pessoal não precisa pôr focinheira, amarrar ela, sedar. Já viu o cara tirando lã da ovelha? Ele bota no colo, tira, ela fica só olhando com uma cara de quê? O que você tá fazendo aí, né? E ele tira a lã dela, ela pega, sai andando e vai viver a vida dela. Nem para isso ela reclama. Ela dá uns gritinhos ali, mas tá tudo bem. E sai. Ela não dá coice, ela não morde, ela não solta veneno, ela não dá cabeçada. Ela é pacata. Jesus está dizendo, vocês entenderam minhas orientações de como vocês serão pacatos, homens de paz e de palavra boa? Mas eu quero avisar vocês que nem todo mundo vai receber vocês de uma boa. Vocês precisam ter o quê? Vocês precisam ser como pombas e como serpentes. Por que como pombas? Vocês precisam ser humildes. Humildes. Simples. Sim, já viu pomba usar terno? Pomba... Você já viu pomba abrir as penas igual um pavão? Pomba é simples. É simples. Não, vocês vão sem nada, vai voltar sem nada. Vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. É isso que a gente vê. Então como que a gente identifica quem é lobo e quem é ovelha? Como que a gente identifica os lobos? Lobos gostam de ostentar ou ir para a lua. Eles gostam que todos olhem e digam assim, ah, aquele lá é um lobão. Lobos gostam. Se você vê alguém que não vive como uma pomba, que vive pelo contrário, igual um pavão, tem algum problema. Sabe quando você vai ouvir alguém pregando a palavra, a pessoa fala mais dela do que Jesus falou? Já viu gente que começa, já viu pastor que começa... Eu vou dizer para você, eu já ouvi vários e eu não consigo passar de 10 minutos. Ele abre uma palavra, ele fala um versículo, depois ele começa a contar da história dele, de como aquele versículo mudou a vida dele, que não sei o quê, e ele foi lá, ele estava doendo. Eu acho que você pode dar testemunho, mas você tem que... O foco é a palavra. E aí você vai no culto seguinte, ele conta outra história, outra viagem, outra roupa, e outro carro, e o que é o filho dele, porque o cachorro, porque a casa, porque... Parece que ele está indo pregar ele. Tudo dele é melhor, tudo dele é legal. Você sai de lá e fala, ah, esse homem, é para isso que a gente está aqui? Eu não estou aqui para me pregar, estou aqui para pregar Jesus. Tanto é que a gente está fazendo o quê aqui? A gente está trabalhando a palavra. Você já viu igreja que fala assim, abre esse versículo, aí geralmente o pastor fala assim, pode fechar sua Bíblia. Já viu? Pode fechar. Não, mantenha aberto, por favor, a gente vai trabalhar esse texto. Simples, como uma pomba. Trabalhe o texto. Faz o seu trabalho dignamente, quietinho. Não se trata. A igreja não é sobre mim, não é sobre você também, viu? Não é sobre você que está em casa. A igreja é sobre ele, é sobre quem ele é. A igreja é um instrumento para a gente se reconhecer miserável pecador, dependente de um Deus gracioso. Amém? Mas nós precisamos ser como serpentes. A serpente, ela é astuta. Adianta a gente ser uma ovelha boba, que toda vez, você já viu gente que você fala, isso aí não tá certo, que você a pessoa sai daqui e vai para lá, para outro lugar errado, aí você tira do outro lugar errado e vai para lá, e tira do outro lugar errado e vai para cá, e tira do outro lugar errado e vai para cá. Todos nós vamos errar, mas por favor, a gente não pode chegar, você acha que a gente vai ter direito de chegar diante de Jesus e falar, mas eu não sabia? Você acha que a ignorância salva alguém? Se não é melhor a gente não pregar. Porque o que você não sabe, você não vai ser cobrado. Você entende isso? Nós precisamos ser astutos. Jesus está dizendo, vocês precisam, analisem as coisas.
Isso é para você do povo do não julgueis, que gosta de falar, não julgueis, não julgueis. Jesus está mandando, julguem sim. Julguem como serpente, o que é bom, o que é mal, o que é bíblico, o que não é. O que está certo, o que corresponde com a palavra, o que não corresponde, o que é heresia, o que não é, o que é excesso, o que não é, o que é humano e o que é de Deus. Tem lugares que você vai que é 98%, a única coisa é o versículo de abertura, o resto é tudo coisa humana. Os homens, a carta de Apocalipse para a igreja de Laodiceia diz, eis que estou à porta e bato. Se você, é uma carta para uma igreja. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Se na igreja Jesus estava na porta batendo, quem que estava lá dentro? Essa igreja estava celebrando a quem? Essa igreja estava cultuando a quem? Sou eu que estou inventando que existe igreja onde Jesus não está? Jesus mesmo disse em Apocalipse, eu não estou lá dentro, eu estou batendo a porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas vocês estão cultuando quem que eles estavam cultuando? Eles estavam cultuando a si mesmos. Pavões, lobos. Jesus está dizendo, pombas, mas seja astuto para saber, ó, isso não está certo, isso não é legal. A gente vai avançar depois, você vai ver a carta dos Coríntios, você vai ver a carta dos Efésios, como precisava trabalhar essas igrejas pelas contas das distorções e heresias que eram implantadas dentro das igrejas. Mas por que isso chegava até Paulo? Porque tinha gente que falava, isso não está certo, isso está errado. Astutos, gente astuta, a gente precisa de gente astuta. Mas por que tanto lugar não quer que vocês sejam astutos? Porque tem muito lugar que se a pessoa lê a Bíblia, ela sai de lá. Estou errado? Leu a Bíblia, sai de lá. Se Jesus não mandou fazer isso. Mas onde que está escrito? Onde que está dizendo isso? Não está na Bíblia. Temos que ser bereanos. Paulo ele elogia um povo de Bereia. Já falei isso uma vez. Os bereanos, todas as vezes que eu falava algo, eles procuravam nas Escrituras para saber se eu estava dizendo a verdade. Sejamos bereanos, astutos como a serpente e simples como as pombas, fugindo dos lobos, amém? Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. E eu vou dizer para você, Jesus aqui dá 3 advertências de 3 tipos de perseguição, que ao você se tornar um de Jesus também, porque os seguidores de Jesus não fecham com esses 12. Fechou naquela época, mas hoje nós todos aqui temos que ser esses novos seguidores de Jesus. E Jesus dá autoridade, Jesus dá autoridade, Jesus dá a representação do nome dele nessa terra. Por isso que a gente precisa não somente ter cuidado com o que fala, mas como vive, e como a gente é para os outros, e como é a gente no dia a dia. Vai dizer muito mais a respeito do que como a gente é nesse domingo de manhã aqui na igreja. Como a gente é no dia a dia, como que você trata as coisas na sua casa, como você é no seu emprego, como que você é na sua escola, como você é na rua com o seu vizinho. Você é representante, tudo que tiver. Já percebeu uma coisa? Se um qualquer aí comete um delito, é o fulano de tal fez tal coisa. Mas se é alguém envolvido com a igreja, o pastor não sei o que, o título dele, ninguém fala assim, o mecânico tal, o pintor tal, o pedreiro tal, mas quando é pastor, quando é obreiro ou qualquer coisa que seja, sempre esse título clérico vem na frente. Para dizer, olha só, um cara que dizer que é da igreja, por quê? Porque o testemunho nosso, quando você se declara cristão, ele vem na frente, você é obrigado. Quando você se torna representante de Deus, você sabe, marcas, se você pegar uma marca para representar qualquer uma que seja, eu vou me tornar representante da marca. Existe uma questão de critérios que você precisa seguir para não desabonar o que a marca está querendo dizer, na verdade? Existe todo um estatuto. Com Jesus não é diferente, existe uma regra prática de vida que você precisa ter. E nós precisamos ser esses caras. Por isso que Jesus está passando como é que vai ser. Mas ao nos declarar assim, nós vamos receber o quê? Palmas e aplausos e todo mundo vai gostar de você? Às vezes, muito pelo contrário. Jesus está dizendo, eu vou enviar vocês no meio de lobos, mas vocês vão receber também perseguições. E a primeira perseguição que ele diz aqui, os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Saber que ao se declarar alguém seguidor de Jesus, você vai receber perseguição até dos religiosos? Você já percebeu que Jesus ele discutia muito mais com religiosos, ele perdeu mais tempo discutindo com os fariseus, os religiosos da época? Aonde foi que Jesus perdeu a paciência e quebrou tudo? Foi com comerciantes no templo.
Os religiosos incomodavam mais Jesus. André, mas você é religioso? Tira eu fora dessa, eu não sou religioso. Eu tenho minha religião chama religare, Jesus é minha religião. Jesus me religou a Deus, Ele é a minha religião, minha religação. Mas eu não faço nada no sentido religioso de ficar cumprindo ritos. Qual o sentido disso? Nenhum. Ninguém aqui é conclamado a ficar cumprindo ritos. Isso já foi. Você precisa ser autêntico, original. Você precisa ser alguém que segue a Deus e serve a Deus da maneira que Deus colocou para você fazer. Ele vai te orientar, Ele vai te capacitar para você cumprir as coisas, não é verdade? Mas não religiosamente, mas os religiosos aqui. Se você às vezes não aceita os dogmas, e muitos dos dogmas eu vejo dentro das próprias igrejas, muitos dos dogmas foram criados por homens, para atender desejos de homens. Muitos dogmas e muitas coisas que eles chamam... E eu quero separar aqui o que é doutrina do que é costume. Só que, dependendo do lugar que você for, eles vão tratar usos e costumes como doutrina. Usos e costumes como doutrina. Ah, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não... Mas onde está isso na Bíblia? Não, a gente aqui não gosta. Não, tudo bem, a gente não gosta, mas daí ser proibido é outra história. Não, mas não pode. Jesus não gosta. Mas onde está dizendo isso? Não, não tem. Perseguição religiosa. Jesus continua. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Além de receber perseguição religiosa, Jesus está dizendo, vocês vão receber perseguição política. Governantes vão te perseguir. Aqui no Brasil a gente tem liberdade de pregar o evangelho, mas tem países que você não pode pregar o evangelho. Tem países que se pegar você com uma Bíblia te mata. Só que a gente tem liberdade, mas começa a falar um monte de bobagem, igual eu estou falando no YouTube aqui. Eu não estou falando bobagem, igual eu estou falando no YouTube, mas se eu começar a falar um monte de bobagem aqui, eu posso ser cancelado, eu posso ser processado, eu posso ser perseguido. Não é assim? Se eu não tomar cuidado com o que eu falo aqui, eu posso sofrer esse tipo de retaliação. Eu sei que pode ter gente que está vendo esse vídeo agora que está arranjando os dentes, dizendo, ele está falando das igrejas. Mas Jesus está dizendo, não sou eu estou trabalhando o texto aqui. Jesus está dizendo, vai ter ovelha, vai ter lobo com pele de ovelha. Não sou eu que estou inventando essa história, distorcendo. É Jesus que disse. E aí, olha só, Jesus diz assim, mas quando o prenderem, não se preocupem quanto a que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer. Pois não será vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Jesus está dizendo, se essas coisas acontecerem, eu estarei com vocês. Fica tranquilo. Agora André, eu estava pensando em virar cristão, mas agora eu não vou mais virar cristão, porque você acabou de me dizer que eu vou ser perseguido por governantes. Seja cristão, sirva Jesus e Deus estará contigo, vai te livrar e vai te proteger. E tudo bem. E aí Jesus continua. Acabou aí? Não, a terceira perseguição. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra pais, pais os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até às vezes dentro da nossa família. Nem sempre todo mundo vai entender a tua mudança. Nem sempre as pessoas vão entender a sua transformação. Nem sempre as pessoas vão entender a metanoia de Deus na sua vida. Mas continua firme, continua insistindo, continua cumprindo, continua fazendo. Vai chegar uma hora que as pessoas vão se conformar que você é outra pessoa. E vou dizer para você, sabe que hora essas pessoas, muitas vezes, tem gente hoje que você já teve uma mudança de vida quando você conheceu Jesus, e tem gente que até hoje nunca chegou para você e disse, poxa, que legal, olha só o que Jesus fez na sua vida. Mas não tem uma vez que a pessoa vai dormir de noite que ela não pensa, será que isso podia ser comigo? Será? Sabe que dia que essa pessoa vai lembrar de você como um servo de Deus? No dia que a casa dela cair. No dia que ela precisar. Ela vai falar assim, puxa, eu sei para quem perguntar isso. Então tem hora que a gente tem que esperar os momentos certos de Deus para a gente poder ministrar a palavra. Você entende? Dentro de casa, então, Jesus está dizendo o quê?
Dentro de casa, é filho contra pai, irmão contra irmão, filho contra pai contra filho, filho contra pai. Aqui não vai ter essa questão sanguínea. Por conta do evangelho, muita gente vai se separar até dentro de família. E tá tudo bem. Continuem, perseverem. Eu não desisto da minha família. Você também não tem que desistir da sua. Mas aí tem, qual que é a melhor... sabe o que eu vou fazer? Sabe por que eu tô falando isso? Tem gente que fala assim, então, mas é tão difícil ouvir na igreja porque meu marido, mas porque meu filho, mas porque minha irmã, mas porque meu pai não gosta, não me ajuda. Mais situação de esposas com marido com as esposas, né? E o que Jesus está dizendo? Contraria, não tem problema. Vem, faz, serve, persevera. E continua lutando pela pessoa. Se vocês dois ficarem fora, vocês dois dão a mão e vão para a perdição. Mas você aqui dentro, você tem toda a ferramenta para puxar a pessoa para dentro da salvação também. Você precisa perseverar, você desistir não ajuda em nada quem te opõe. Você entende isso? Perseguições, e está tudo bem. Jesus podia falar assim para os apóstolos, olha, a vida de vocês a partir de agora eu vou te dar poder, eu vou dar um monte de poder, vocês vão ser super-heróis da fé, e a vida de vocês vai ser um morango. Mas Jesus não é mentiroso, longe disso. Ele é a verdade. Jesus disse, olha, vai ter um monte de dificuldade, vai ter perseguição dentro de casa, vai ter perseguição do governo, vai ter perseguição da família, vai ter lobo com pele de ovelha, gente que vai se aproximar. Você já parou para pensar que às vezes gente que te elogia faz mais mal do que quem te critica? Você é uma bênção. Mas por dentro assim, o que eu posso fazer para derrubar essa pessoa? Lobos com cara de ovelha se aproximam com palavras moles e doces com você, mas no fundo só quer... Não vê a hora de você virar as costas para te apedrejar. Mas você tem que ser astuto. Amém? Até quando? Aí por que você está... André, mas por que você está falando que isso não era para aquele tempo? Não estava falando só dos apóstolos? E aí Jesus fala, quando forem perseguidos em lugar, fujam para o outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui? A respeito da sua volta. Da sua volta. Por que ele falaria dele mesmo se ele já estava ali? Vocês não terão percorrido todas as cidades, vocês não terão antes que o Filho do Homem venha, vocês vão pregar em muitos lugares. Em todos esses lugares, você vai pregar no Brasil é uma coisa, quando você for pregar na China, é outra. Se você for pregar num país muçulmano, é outra situação. Vocês vão enfrentar várias situações e vocês, antes que Jesus voltar, vocês vão pregar em todos esses lugares. E vocês precisam saber dessas coisas para vocês poderem suportar e não se perder. Amém? Olha só. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus uma vez estava fazendo um milagre e um fariseu falou para ele, é por meio de demônios que ele que ele faz essas obras. É por meio de Beelzebu. Essa história do Beelzebu, acredita-se mais que essa palavra, Beelzebu, na sua Bíblia não sei se está Beelzebu também, mas a maioria está, tem a ver com Baal Zebulon, né? Baal, que é o deus Baal, né? Só que a tradução fica meio dúbia, assim, Senhor das Moscas, ou casa de demônios, né? Senhor da casa, mas é casa de demônios. Eles estavam dizendo assim, esse Deus, o judeu, ele via assim, esse Deus, ele é um ninho de demônios dentro da vida da pessoa. Então aqueles homens estavam dizendo, Jesus está fazendo esses milagres por meio de um ninho de demônios, por meio de um ser maligno que é Senhor das moscas e dos excrementos, dos estercos. Você entende isso? Era o que diziam. Jesus está dizendo, se vão chamar a mim de Beelzebu, imagina vocês. E aí a gente vê um monte de crente mimizento. Ele falou que não gosta de mim, não sei o quê. Jesus está dizendo, eles me chamaram de Beelzebu. Você vai ficar chateadinho porque eles falaram que você é chato? Talvez você seja um pouco. Você vai ficar chateadinho? Entenda, vai ser assim. Vai ser assim. O que aconteceu comigo, vocês vão realizar os mesmos milagres que eu, mas vocês vão passar pelas perseguições que eu vou passar. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram da mesma forma que Jesus. Alguns crucificados, alguns degolados,
mas todos foram sacrificados. Da mesma forma que Jesus foi perseguido, eles foram. João não morreu sacrificado, mas João morreu exilado numa ilha, preso durante boa parte de sua vida. A vida dele não foi um morango longe disso. Mas olha só, Jesus continua, portanto, não tenham medo deles. Não fica chateadinho. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que é verdade sempre vai ser verdade. Por mais que eles mintam e falem a respeito de vocês e chamem você disso ou daquilo, o que é verdade vai ser verdade. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia, e o que é sussurrado nos ouvidos, proclamem dos telhados. Jesus está dizendo, não tenha medo, continue sendo verdade, sinceridade, prega a minha palavra, e se alguém estiver disposto a receber essa verdade em seu coração, ela vai entrar lá e vai fazer morada. Isso não tem como mudar. Você sabia que se eu fosse fazer um curso para uma igreja, sabia que tem isso, curso para prosperidade de igreja? Principalmente numa teologia de igrejas lotadas e de criar atrações, é a igreja que vira pão e circo. Eles vão dizer, a pregação não pode ser uma pregação dura dessa, você tem que falar coisas gostosas, como você vai sair daqui mais que vencedor, as pessoas têm que sair de lá dizendo, agora eu descobri que eu sou lindo, maravilhoso, que Deus me ama, e Deus te ama. Eu quero declarar para você, se eu não falei, Deus te ama, tá? Deus te ama, mas essa não é a tônica. Se você não for melhor para Deus, que adianta Deus te amar? Se você não se declarar pecador, se você não se declarar miserável diante de Deus, que adianta? Que adianta? Não adianta nada. Jesus está dizendo que é verdade. Prega a palavra de verdade, por mais que as pessoas às vezes não gostem. Prega a verdade. Prega a minha palavra. Ela vai sempre ser verdade. Porque vai ter um dia que eu vou estar aqui e vai ser a verdade cobrando a verdade. E adianta eu te enganar, te contar... Quanta gente hoje está vivendo uma ilusão gospel. Eu vou na igreja, eu dou oferta, eu não sei nada de Bíblia, nada de Jesus, não mudou nada na minha vida, mas eu sou da igreja X. E aí Jesus fala, muitos chegarão a mim e dirão, eu sou da igreja X, eu direi, afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque a verdade não esteve na vida dela. A igreja tem que ser algo que muda, transforma a sua vida. E ela só vai fazer isso se ela te contar a verdade. Você prefere o quê? Uma verdade, às vezes, um pouco amarga ou uma mentira bem saborosa e docinha? Tem gente que prefere. Assim, não, eu prefiro... que gostoso, uma mentirinha docinha. Não é verdade? Não. Meu Deus. Não tenham medo dos que matam. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está dizendo, essa mentira, você que gosta da mentira docinha, você vai agradar seu corpinho, seu bem-estar, mas a conversa comigo é eterna. Então receba uma verdade na sua vida, mude sua vida, e você vai ter uma transformação para sempre. Com essas pessoas que você agrada e você quer estar aliado, você vai estar agradando ao seu corpo, mas comigo, você vai resolver a sua questão eterna. E aí, ele fala assim, não se vendem 2 pardais por um asse, ou acho que tem algumas versões que está por um dinheirinho, moedinhas. O asse, ele era 1/16 de um denário. Então, o asse era uma moeda, 1/16. Se a gente pegar hoje no Brasil, a média salarial do brasileiro de um dia, um denário era o salário de um trabalhador num dia, um denário. Está em média de R$120 o dia do trabalhador no Brasil. Eu peguei isso no Google. R$120 é a média. Se a gente dividir por 16, vai dar R$7,50. R$7,50. Então, eu estava dizendo assim, não se vendem 2 pardais por um asse. Jesus está dizendo, não se vende 2 pardal por R$7,50, trazendo para a nossa realidade. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Jesus está dizendo, pardal que vende 2 por R$7,50, R$3,75, vai dar isso? Para cada um? Vale nada, o que é R$3 e pouco? Mas nenhum deles cai sem o consentimento do Pai. O que dirá vocês que são filhos? Olha o valor que vocês têm, mas vocês se colocam numa posição de querer, às vezes, ficar negociando coisas, esperando coisas de gente que não pode dar nada para vocês.
Olha só que diferença. Até o cabelo da sua cabeça estão contados. Eu já vejo que comigo Deus não está tendo tanto trabalho, né? O trabalho dele está sendo menor. Mas, olha só, mas ele sabe quantos ainda sobraram. Ele sabe. Ele não perdeu. Deus é soberano, tem autonomia. Deus tem soberania sobre todas as coisas, ele não perdeu. Todo aquele que confessar diante dos homens, também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar, todo aquele que me receber, Deus também o recebe. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu próprio pai, a filho contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Que palavra difícil, mais uma vez Jesus dizendo isso. Mas olha só, o que acontece? Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo assim, ó, eu vim causar problema, eu vim trazer dor, sofrimento. Não, Jesus está dizendo assim, ó, eu vim guerrear contra tudo aquilo que você tem que guerrear. Se você, por exemplo, está numa casa, vamos dizer que uma pessoa nasce numa casa onde todo mundo é alcoólatra, e aquela pessoa se converte, certo? Ela deixa de ser um alcoólatra. O que vai acontecer com todo o restante daquela família? Vai dizer, você é chato, você chegou aqui, você só fica criticando. Ah, quando você fazia isso, você não reclamava, mas agora você quer ficar falando da gente. Todo mundo se volta contra aquele que mudou. Por quê? Porque Jesus está dizendo realmente isso. Eu vim trazer guerra contra as coisas que não são corretas. E muitas vezes, por trazer essa discordância, eu vou trazer o contraponto desse mundo maligno. E ao trazer o contraponto desse mundo maligno, essas duas forças vão se chocar. Você quer viver o que é certo? Pois quem faz o que é errado vai ter problema com você. Você quer fazer as coisas de verdade? Pois quem vive de mentira vai ter problema com você. E é normal, e dentro de casa, às vezes, muitas vezes isso. Uma pessoa se converte e aquela pessoa dentro de casa se torna um inimigo. Você já tentou ajudar alguém e se tornou inimigo daquela pessoa porque você tentou ajudar ela? Não é comum isso acontecer? É isso que Jesus está dizendo. Quem ama o meu pai, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Pois dentro da sua família, você vai arrumar discordância por conta de estar me servindo? Continua, persevera. E você vai carregar a sua cruz. Essa é a cruz que você tem que carregar. Às vezes você precisa tomar essa posição para mudar quem está ao seu redor. O dia que você carregar essa cruz e falar assim, realmente eu vou assumir essa postura dentro da minha casa, e quem tiver contra mim vai ter que aceitar Jesus, porque pode não aceitar Jesus, mas vai olhar para mim e vai ver Cristo refletido. Eu vou ser luz dentro dessa casa. Mas o que muita gente faz, solta a mão. Não tem jeito. Eu vou ter que me aliar a eles para não ter dor de cabeça. Não faça isso. Continua com Jesus. Continua perseverando. Não importa o que os outros falam, até dentro de casa, nas ruas ou nos governos. Continue fazendo o que está mandando aqui. Amém? Você ama mais a Jesus ou as pessoas que te bajulam? Quem acha a sua vida perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida a encontrará. Esse é um lema que você tem que ter na sua vida. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Fica correndo atrás do rabo, né? Tem gente que vive a vida inteira correndo atrás do rabo, porque busca a sua própria vida. Você vai encontrar a sua vida quando você parar de correr atrás, quando você começar a correr atrás dos propósitos, quando você começar a correr atrás do sonho de Deus. É lá que você vai realizar os seus sonhos. E não esses sonhos... Eu já tive tanto sonho que eu me envergonho de... Eu lembro e falo assim, olha, eu já queria Meu Deus, tanta coisa boba que eu já quis. E Deus foi transformando a minha mente. Hoje eu consigo muitas vezes sonhar com o sonho de Deus. Eu ainda tenho sonhos bobos, ainda acredito que daqui a uns anos eu vou olhar para trás e vou dizer, olha que bobo que eu era, isso é normal. Mas quanto mais você se envolve com Deus, mais você vive o projeto de Deus, mais Deus vai dando direção para você e você vai moldando isso. E você não vai se importando mais com a opinião dos outros, porque você sabe aquele que você serve. Amém? Para de correr atrás do rabo. Corre atrás das coisas de Deus e Deus corre atrás de você. Tem gente que fica achando que vai correr atrás da bênção. Corre atrás de Deus e a bênção corre atrás de você. Mesmo que seja a bênção de você estar servindo o propósito de Deus. E aí Jesus encerra esse capítulo dizendo, quem recebe a vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo, quem quer der mesmo que seja um copo d'água fria a um dos menores dos meus discípulos, não perderá sua recompensa. Por quê? Jesus está dizendo, quem der um copo d'água, então nesse momento vamos recolher os dízimos e as ofertas. Não é isso. Não é isso. Jesus está dizendo, se você receber alguém que vem em meu nome, o que você vai receber? Meu nome. Se você receber alguém que veio trazer a palavra, você vai receber o quê? A minha palavra. Se você receber alguém que veio me representar, você está recebendo a mim. Qual é o nosso salário? Qual é a nossa recompensa? É Ele mesmo, Jesus Cristo. Amém? E você quer estar no melhor lugar dessa terra? Pois leve esse evangelho para mais e mais pessoas. Pregue esse evangelho simples, simples como a pomba. O reino de Deus está próximo. Você tem dúvida que o reino de Deus está próximo? Olha as coisas que estão acontecendo à sua volta. O reino de Deus está cada vez mais... A volta de Jesus, a volta do Filho do Homem, assim como Ele mesmo disse, está próximo. Tem como a gente achar que não? E aí, o que vai valer a pena? Seus problemas? O boleto que você tem que pagar segunda-feira? Qual que é o problema da sua vida? Se isso acontecer hoje, o problema da sua vida vai ser o que eu fiz em nome de Jesus. É a única coisa que vai te importar. Por que a gente não começa a... Se você não fez isso até hoje, tá tudo bem, Deus não quer saber. Mas vamos começar hoje? Prega na sua casa, prega na sua vizinhança, prega no seu trabalho, fala de Jesus. E eu não estou chamando para trazer para cá. Não é porque eu quero encher a igreja, não. Eu quero encher o céu. E eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso de você. Se a gente for um movimento de gente decidida a encher o céu, quanta gente hoje está indo para o inferno? Quanta gente hoje está indo para o inferno? Talvez porque essa palavra não chegou até ela. Quanta gente? Não é verdade? Vamos mudar isso? Vamos fazer o nosso possível, cada um fazendo o possível. Cada um fazendo o possível, a gente consegue. Não se importe com a opinião, continue, persevere. Muito mais Deus tem para entregar para a gente do que esses homens têm para tirar. Amém? E você que está em casa, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo com mais alguém, que você possa continuar pregando seu evangelho, não somente pela tua boca, mas também com o seu testemunho de vida. Amém? Deus te abençoe.